Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No bairro mais exclusivo da cidade, a boutique Elite Prestige brilhava sob a luz intensa de suas vitrines. Cada item exposto parecia contar uma história sobre a elite e o poder. Naquela manhã, Elise Johnson, uma jovem negra de beleza estonteante e elegância natural, entrou pela porta. Seu andar era confiante, seus olhos brilhavam com inteligência e determinação. Ela não era apenas uma cliente, era uma empresária influente, respeitada em sua área, mas ninguém ainda sabia disso. Atrás do balcão, Marcos Delaney, o gerente da boutique, anotou imediatamente. Para ele, Elise era apenas mais uma cliente inadequada naquele mundo de luxo. Seus olhos se estreitaram, repletos de desprezo. Quando Elise se aproximou para pedir um item raro e exclusivo, Marcos não conseguiu conter sua condescendência. Sinto muito, senhora, disse ele com um sorriso gélido, mas esse tipo de produto não é para todos. Os clientes ao redor se viram, alguns sorrindo sem jeito, enquanto outros cochicham. Elise sente o peso da humilhação a atingindo, mas permanece calma, cerrando os punhos sob o casaco. Seu rosto permanece impassível, mas seus olhos refletem uma mistura de orgulho e raiva silenciosa. Ela sabe que isso é puro e simples racismo. Marcos deu uma risadinha discreta, confiante em seu poder. Talvez você devesse tentar outra loja, onde esse tipo de coisa seja mais acessível. Elise não responde. Ela simplesmente acena com a cabeça, dá meia volta e sai da boutique. Mas pouco mais de uma hora depois, o telefone de Marcos toca. A voz do outro lado da linha é clara, profissional e grave. Ele então descobre algo que o paralisa. Elise Johnson não é apenas uma cliente, ela é a nova proprietária majoritária da empresa que fornece todos os artigos de luxo vendidos em sua boutique. O sorriso de desprezo desaparece de seu rosto, substituído por pânico e arrependimento. Em uma hora seu mundo de arrogância desmorona e ele percebe que humilhou uma mulher que jamais conseguiria superar. Marcos Delaney estava sentado à sua mesa, o telefone ainda fumegando em sua mão. Ele repassava mentalmente a conversa que acabará de ter, incrédulo com o que descobrira. Elise Johnson, a mesma mulher que ele humilhara poucas horas antes, era a nova dona majoritária da empresa que fornecia todos os produtos para sua loja. Cada item que ele vendia agora dependia dela. O chão parecia ter sumido sob seus pés. Em pânico ele se levantou e caminhou em direção à vitrine, como se quisesse fugir da realidade, mas tudo o que viu foi seu próprio reflexo pálido e desdenhoso, com a sombra da humilhação já estampada em seu rosto. Tentou raciocinar, deve haver algum engano, murmurou. Mas no fundo sabia que a verdade era implacável. Poucos minutos depois, Elise entrou na loja, como se nada tivesse acontecido. Seu andar era calmo, cada movimento calculado, e seu olhar agora era o de uma mulher que detinha todo o poder. Marcos sentiu o coração afundar. Olá, Marcos, disse ela com uma voz suave, porém firme. Espero que você esteja bem. Marcos gaguejou tentando manter alguma aparência de controle. Ah, sim, está tudo bem. Eu não esperava te ver de novo tão cedo. Elise deu um leve sorriso, mas seus olhos não demonstraram nenhuma indulgência. Sabe, tenho pensado muito sobre nossa reunião desta manhã. E acho que está na hora de conversarmos sobre seus métodos de trabalho. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Cada palavra de Elise era uma espada. Ele entendeu imediatamente que não podia fazer nada para reverter a situação. Ela tinha todo o poder, e ele nada. Elise prosseguiu. A partir de hoje, quero que todas as interações com clientes sejam tratadas com respeito, independentemente de sua aparência, origem ou condição social. Entendido? Marcos assentiu com a cabeça sem conseguir falar. Sabia que sua arrogância e racismo o haviam mergulhado numa humilhação pública inevitável. E quando Elise saiu da loja deixando para trás uma atmosfera gélida, ele percebeu que seu mundo acabará de mudar, para sempre. Na rua, Elise deu um leve sorriso não por cruel vingança, mas porque sabia que a justiça, por mais lenta que fosse, havia prevalecido. Uma hora antes, ela havia sido humilhada. Agora, estava no controle absoluto. E Marcos Delaney acabará de descobrir o que isso significava. Marcos Delaney passou a manhã tentando reunir coragem. Seu orgulho ferido o impelia a agir rapidamente. Ele precisava recuperar sua imagem antes que outros funcionários e clientes descobrissem a extensão de seu erro. Convocou uma reunião urgente com sua equipe e começou a preparar o que ele acreditava ser uma explicação elegante. Mas nada correu como planejado.
Quando os funcionários entraram na sala de reuniões, Marcos tentou assumir o controle. Escutem, esta manhã houve um mal-entendido com um cliente. Ele mal havia terminado de falar quando Elise entrou calma, mas com autoridade. O silêncio se fez como uma guilhotina. Todos os olhares se voltaram para ela. Marcos sentiu um aperto no estômago. Olá a todos, disse Elise, sua voz clara e calma preenchendo a sala. Acho que é hora de falarmos sobre alguns valores essenciais desta loja. Marcos tentou interromper, mas ela ergueu a mão, firme e implacável. Não, Marcos. Você já teve a sua chance de falar. Hoje é a minha vez de falar. Ela relatou os acontecimentos da manhã aos funcionários, sem nunca elevar a voz, mas cada palavra carregava o peso de uma frase. Explicou como Marcos havia humilhado uma cliente por causa da cor de sua pele, como isso ia contra os valores da empresa e, acima de tudo, como a cliente que ele havia ridicularizado era agora a proprietária majoritária de seus produtos. Os murmúrios na sala aumentaram. Os funcionários trocaram olhares chocados, alguns balançando a cabeça em desaprovação. Marcos sentiu a garganta apertar. Cada palavra que Elise pronunciava era uma lembrança cruel de sua arrogância passada. Marcos concluiu ela calmamente: estou lhe dando uma última chance. Você precisa concluir um curso de treinamento sobre respeito e diversidade. E você deverá se desculpar publicamente com todos os funcionários e clientes que você ofendeu. Caso contrário, ela deixou a palavra caso contrário no ar, mas Marcos entendeu perfeitamente. Sua autoridade, seu status, tudo havia desmoronado. Quando Elise saiu da sala de reuniões, Marcos ficou paralisado, humilhado diante de sua equipe. Ele tentará recuperar sua reputação, mas a verdade e a justiça prevaleceram. Pela primeira vez, ele percebeu que a arrogância e o racismo jamais permitiriam impunidade. Em seu escritório, Marcos estava sentado pesadamente, com as mãos cobrindo o rosto. Ele acabará de aprender uma lição que jamais esqueceria. Humilhar alguém por causa da cor da pele podia custar mais do que dignidade, podia custar tudo. Os dias que se seguiram foram um pesadelo para Marcos Delaney. Todas as manhãs ele acordava temendo encontrar o olhar de Elise, que sempre parecia calma e perfeitamente no controle da situação. A loja, outrora seu reino, agora era um lugar onde ele não passava de uma mera sombra do que fora. Elise, por sua vez, não demonstrou nenhuma hostilidade desnecessária. Pelo contrário, exerceu sua autoridade com elegância e precisão, como se cada gesto, cada olhar, fosse calculado para lembrar Marcos de seu lugar. Certo dia, ela anunciou uma reunião especial para todos os clientes habituais e parceiros comerciais da loja. Marcos, já nervoso, foi obrigado a comparecer. Ele pensou que conseguiria se safar, mas não fazia ideia da armadilha sutil que Elise estava armando. Durante a reunião, Elise falou. Sua voz, clara e calma, ecoou por toda a sala. Prezados clientes, prezados parceiros, antes de falar sobre os novos produtos da temporada, gostaria de reiterar um princípio fundamental da nossa empresa: o respeito por cada indivíduo, independentemente de sua aparência ou origem. Então, calmamente, ela explicou para si mesma o incidente com Marcos, sem nunca elevar a voz, mas fornecendo detalhes suficientes para que todos entendessem. Ele havia humilhado uma cliente negra em sua própria loja, sem saber que ela se tornaria mais tarde a proprietária majoritária de seus produtos. Os clientes e sócios trocaram olhares de choque. Alguns assentiram em aprovação, outros murmuraram entre si, impressionados com a coragem e a dignidade de Elise. Marcos sentiu o rosto corar. Tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Sua voz estava embargada pela vergonha e pelo pânico. Elise, sem hesitar, lançou-lhe um olhar simples e gélido. Marcos, agora você tem a responsabilidade de corrigir seus erros. Você começará pedindo desculpas publicamente a todos os presentes aqui. A sala inteira se voltou para ele. O silêncio pesado fazia cada segundo parecer uma eternidade. Marcos tentou falar, mas gaguejou, tropeçou nas palavras e, por fim, murmurou um pedido de desculpas inaudível. O murmúrio provocou algumas risadas abafadas. Ele acabará de descobrir a amarga verdade. A humilhação podia ser pública e inevitável, especialmente quando se provocava a ira de alguém poderoso e respeitado. Quando Elise encerrou a reunião, a sala irrompeu em aplausos não para Marcos, mas para ela. Marcos permaneceu sozinho, vermelho de vergonha, sem conseguir entender como havia passado de um gerente arrogante e autoritário a um homem humilhado diante de todos os seus clientes. Essa humilhação pública marcou uma virada definitiva. Marcos entendeu que poder e respeito não se imploram, se conquistam, e que sua arrogância havia sido sua pior inimiga.
Ao sair da sala, Elise lançou um último olhar para Marcos, uma mistura de calma, orgulho e superioridade silenciosa. Marcos jamais esqueceria aquele olhar, nem a lição que ele continha. As semanas que se seguiram à humilhação pública de Marcos Delaney foram as mais longas de sua vida. Todas as manhãs ele entrava na loja carregando o peso do fracasso nos ombros. Seus funcionários que antes o temiam, agora o olhavam com uma espécie de respeito tingido de pena. Cada gesto, cada decisão que ele tomava era examinada minuciosamente, avaliada e muitas vezes criticada. Elise, por sua vez, administrava a loja com uma autoridade discreta, porém inquestionável. Ela não precisava gritar nem ameaçar, sua mera presença bastava para lembrar a todos que ela detinha o poder. Clientes e parceiros de negócios, cativados por seu carisma e competência, eram mais leais e comprometidos do que nunca. Certo dia, Elise chamou Marcos ao seu escritório. Ele esperava um confronto brutal, mas o que ela fez foi ainda mais humilhante. Marcos, disse ela calmamente, decidi lhe dar uma última chance para mostrar que você pode mudar. Marcos, tremendo, acenou com a cabeça. Ele sabia que precisava se redimir, mas estava exausto pela vergonha e pela pressão. Elise prosseguiu. Você trabalhará diretamente comigo durante um mês. Cada cliente que você atender será monitorado e cada interação será avaliada. Caso não atinja os padrões exigidos, sua posição será revogada. Marcos engoliu em seco. Percebeu que toda sua carreira agora dependia desse período probatório imposto pela mulher que ele havia humilhado. A situação estava invertida. Ele não tinha mais nenhum controle. Com o passar dos dias, cada erro, cada hesitação de Marcos era observada e corrigida. Ele compreendeu que o respeito não podia ser imposto, mas sim conquistado. Aos poucos começou a reconhecer sua antiga arrogância e pela primeira vez viu Elise não como uma inimiga, mas como alguém digna de sua admiração e respeito. No final do mês, Elise dirigiu-se a ele e à sua equipe. Marcos, você aprendeu a lição. Isso não se trata apenas de negócios, mas de dignidade humana. Os erros que você cometeu não podem ser esquecidos, mas podem ser corrigidos se você optar por mudar. Marcos, humilde e profundamente transformado, assentiu com a cabeça. Ele sabia que jamais poderia apagar o passado, mas havia aprendido algo muito mais valioso. A humilhação não é um fim em si mesma, mas uma lição que apenas corações abertos podem assimilar. Ao sair da sala, Elise lançou um último olhar para Marcos. Um olhar que não continha vingança nem raiva, apenas a certeza de que a justiça, por mais lenta que seja, sempre triunfa no final. Marcos permaneceu sozinho, pensativo, consciente de que sua vida havia mudado para sempre. O que começara como um simples ato de desprezo transformará-se em uma lição de respeito, humildade e verdadeiro poder. E nesta loja, a partir de agora, o verdadeiro poder não seria o da arrogância, mas sim o da dignidade, da perseverança e da justiça silenciosa.